E aí, galera, olha só, mais um assunto muito importante aí nos vestibulares, que são as forças intermoleculares. Olha só o que diz o nome desses caras. Forças intermoleculares. Inter, entre, moleculares, moléculas. Então, são forças que mantêm as moléculas unidas dentro de uma substância. Por exemplo, em um copo de água, as moléculas de água apresentam forças que as mantêm unidas entre si. Quando você tem a gasolina, né? As moléculas ali do octano, que é o principal constituinte da gasolina, apresentam forças para mantê-las unidas. Muito bom. As forças intermoleculares, elas são mais efetivas nos estados sólido e líquido. Quando ocorre mudança de estado físico, né? Por exemplo, do líquido para o gasoso, essas forças intermoleculares são rompidas. Então, na mudança de estado físico, o que são rompidas são as forças intermoleculares. Então, a substância líquida ali, existe interação entre as suas moléculas. Quando elas mudam de estado físico, essas forças são rompidas e cada molécula vai para o seu lado. Beleza? Tranquilão? Como que funciona aqui? Ó? Vamos estudar isso daqui a partir da polaridade das substâncias. Dipolo induzido, também conhecido por London ou Van der Waals, é a mesma força intermolecular. Ocorre entre moléculas apolares e polaridade. Nós já sabemos como que funciona. Então, moléculas apolares, esse tipo de força intermolecular, que é o dipolo induzido. Ocorre então com substâncias simples, que são apolares, hidrocarbonetos da orgânica também são apolares, gás carbônico também é uma substância que aparece muito no vestibular, é apolar e suas moléculas interagem entre si pela força dipolo induzido ou Van der Waals ou London, beleza? Aqui nós já temos para as moléculas polares, todas essas daqui ocorrem entre moléculas polares, beleza? Primeira delas, ligação de hidrogênio. O que acontece na ligação de hidrogênio? É quando nós temos o elemento menos eletronegativo que se liga diretamente a um dos três mais eletronegativos. Por exemplo, quando o hidrogênio está ligado ao flúor, temos ligação de hidrogênio. Quando o hidrogênio está ligado diretamente ao oxigênio, temos a ligação de hidrogênio. Quando o hidrogênio está ligado diretamente ao nitrogênio, também temos a ligação de hidrogênio. Exemplos disso daí, claro, H2O, hidrogênios ligados diretamente ao oxigênio, HFON. NH3, hidrogênios ligados diretamente ao nitrogênio, HFON, não é isso? Álcool, que tem o OH ao final. Ácido carboxílico, que também tem o OH ao final. Todos esses caras se ligam por ligação de hidrogênio. Beleza. Íon dipolo. Muito bom. Como que ocorre o íon dipolo? É quando uma das partes de uma molécula orgânica ali, ela aparece bastante aí na química orgânica, esse íon dipolo, uma das extremidades, ela apresenta uma ligação iônica. Por exemplo, um sabão. Um sabão tem toda aquela estrutura com carbonos e hidrogênios. Em uma das pontas, você tem o C dupla O ligado a um metal. Geralmente, esse metalzinho é o sódio, que é o Na, ou o potássio, que é o K. Né? Então, você teria C dupla O menos Na+, estruturazinha de um sabão aí, ligado a uma substância bastante polar. Por exemplo, um cara que faz uma ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio são moléculas aí que apresentam alta polaridade. Então, o que acontece? Você tem uma substância que, através da sua ligação iônica, interage com uma substância polar. A ligação de hidrogênio é um dipolo muito forte, beleza? Molécula extremamente polar. Maravilha! Sabão se ligando com água, por exemplo, nós temos aí o íon dipolo. Então, olhou em uma das extremidades. Tem uma ligaçãozinha iônica ali, aquele cara interage com uma molécula polar com um tipo de força chamada íon dipolo, beleza? Olhando os exercícios você consegue visualizar isso facilmente. Quando nós temos aqui dipolo permanente, a dipolo permanente, também conhecida por dipolo-dipolo, é a de menor importância para nós, tá?
As três de maiores importância estão aqui, entre 1 e 3, né? Então, dipolo induzido, ligação de hidrogênio e íon dipolo, são os caras que mais aparecem no vestibular. A dipolo permanente, também conhecida por dipolo-dipolo, são as demais moléculas. Por exemplo, HCl, né? O ácido clorídrico. As moléculas de ácido clorídrico se ligam por dipolo permanente, que é o dipolo-dipolo. HBr, que é o ácido bromídrico. Na química orgânica, as cetonas, moléculas de cetona se ligam por dipolo permanente. Moléculas de aldeído, né? Aquelas que têm pequena quantidade de carbono, tanto para cetona quanto para aldeído, cadeias curtas, se ligam aí por dipolo permanente também. Esses caras aqui são as demais que não se encaixaram nas três primeiras. Olhando aqui, ó, por exemplo, C8H18 é a molécula de octano, que é o principal constituinte aí da gasolina, né? Gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos. Entre suas próprias moléculas, o octano, né? As moléculas de gasolina se ligam pelo quê? É hidrocarboneto. Hidrocarboneto. Se é hidrocarboneto, é apolar. Se é apolar, dipolo induzido ou London. Beleza? Tranquilão? Muito bom. CH3CH2OH. Temos aí um álcool, né? Hidroxila ligada em carbono saturado. Quando você tem hidrogênio diretamente a oxigênio ligado, né? Que força você tem? Ligação de hidrogênio. Álcool, por exemplo, apresenta a ligação de hidrogênio entre suas moléculas. H2O, dois hidrogênios ligados ao oxigênio, também só pode ser ligação de hidrogênio aí, né? E aí, qual que é a pegada? Existem ali propriedades físicas relacionadas aí com ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade em água. Existe também qual que é a sequência da mais fraca para a mais forte dessas forças intermoleculares aqui, né? Para a gente conseguir também descobrir essa molécula com essa interage com qual tipo de força intermolecular. Essa molécula com essa interage com qual tipo de força intermolecular. Para você descobrir tudo isso daí, você tem que ser um aluno CPD. Um abraço e até a próxima.